Pega minha toalhinha aí. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo pelo nosso Facebook. Mais uma sexta-feira, hoje 15 de maio. Dá 8 horas em Fortaleza agora. Vamos falar aqui do arrebatamento, tá bom, queridos? Os tipos de arrebatamento. Quero convidar você a participar com a gente aqui ativamente, mandando suas sugestões, suas ideias, suas perguntas, tá? Nós vamos aqui estar esclarecendo aqui na medida do possível, certo? Convida seus familiares, hoje o assunto vai ser bacana, muito bom mesmo, tá bom? Então convide aí seus familiares, está aqui presente conosco, participando dessa live, alright, ok? Vamos entrar aqui também no Instagram também agora. Muito boa noite, meus amigos aqui no Instagram. Mais uma sexta, mais uma live aqui sobre escatologia. Vou falar hoje sobre o arrebatamento. Bom, convido logo a todos os irmãos a estarem presentes com as suas bíblias, seus cadernos de anotações, canetas, marca-texto, para juntos estudarmos aqui a palavra do Senhor. Estou aqui com um pequeno resfriado, mas isso não vai impedir da gente ministrar aqui a palavra de Deus, tá bom? Amém? Convide seus amigos, convide seus familiares a estarem conosco aqui nessa sexta-feira aqui maravilhosa. Parece que sexta-feira chuvosa, né? Parece que vai chover. Ok? Aleluia. Boa noite para Dita, Thaís, Ana, Josué. Boa noite para os irmãos aqui do Facebook que estão entrando também agora. Certo? Você precisa pegar uma Bíblia aí e precisa pegar um caderno de anotações. Vamos falar hoje muitas coisas bacanas aqui. Eu dei uma estudada aqui hoje à tarde, muitas palavras no grego aqui, principalmente palavras relacionadas ao arrebatamento, tá? Então nós vamos estar aqui hoje falando sobre o arrebatamento da igreja. Beleza, gente? Amém? Convida mais gente aí, Maria Luísa. Esqueci, ó, trazer a minha água. Pega um copo d'água pra mim, querida. Muito bem, queridos. Chegando agora também a Ruana, Lucas e a Jéssica, né? Lucas nunca mais fez pergunta, Lucas? Aleluia. Chegar mais gente aí, tá bom? São 8 horas aqui, agora 8 horas e 2 minutos. O importante é você ter paciência hoje, com calma, né? Estudando junto aqui a palavra do Senhor comigo. Pra gente aprender aqui em nome de Jesus. Laís está entrando aqui, tá? Hoje é o dia da família, né, pessoal? Sinta-se abraçados aí, todos nós aqui como família, né? Nossa igreja. Os irmãos que não fazem parte da nossa igreja, os irmãos ainda que não nos seguem nas nossas redes sociais, convidá-los para segui-la, seguir aqui, para saber as nossas notícias da nossa igreja, né? Amém? Aleluia. Eu gosto de iniciar quando tivesse mais gente, né? Tem pouca gente aqui ainda, né? Pouca gente aqui ao vivo ainda. À medida que for chegando mais pessoas aqui pra gente começar, tá bom? Da paz do Senhor, William. Cadê a família, William? Amém? Glória a Deus. Wendel, paz do Senhor, querido, boa noite. Amém, queridos. Aleluia, ó. Dá tempo de você mandar um recadinho aí no WhatsApp aí para seus amigos participarem. Hoje essa live vai ser boa, vai ser muito boa. Nós vamos falar muitas coisas aqui importantes acerca do arrebatamento da igreja, tá bom? Queria que vocês acompanhassem aí com bastante dedicação, muito empenho,
vontade de aprender. Amém? Vamos começar então, né? Começar então aqui, irmãos do Face, irmãos aqui do Instagram. Luciana, boa noite, querida. William dizendo que a Rosinha está com ele. Neta também está aqui conosco. Aleluia. Por glória. Hoje nós vamos falar sobre a teoria do arrebatamento parcial. Irmãos, existem 4 teorias, tá? Segunda-feira nós falamos do significado da palavra estar próximo, né? Estar do lado. Falamos da manifestação visível de Jesus Cristo, né? Nós falamos, né, da parousia ou parousia, né? Que é estar do lado, né? Certo? A presença corporal de Cristo. Não sei se os irmãos estão lembrados disso. Amém? Está perto ou está ao lado, né? Vimos algumas passagens referentes ao arrebatamento da igreja. Vimos passagens referentes à segunda vinda, né, do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, está muito próximo à vinda de Cristo, tá? A gente não pode estar mais perdendo tempo com bobagens, né? Com preguiça, com falta de vontade de ler a Bíblia, de orar, de estar em comunhão com os irmãos, tá? Nós vimos também o significado da palavra apocalipsis, que é revelar, né? Manifestar. Algumas passagens falam, né? Algumas traduções da Bíblia em português falam revelar. É bem facinho de aprender essa passagem, só você relacionar com Apocalipse. Apocalipse em inglês é revelation, né, que é revelação. Vimos também a palavra, né, vimos 3 palavras, essa é a segunda. Vimos também a epifaneia, né, que é brilhar, né, fazer brilhar, trazer à luz, mostrar, manifestação corpórea, visível de Cristo. E hoje a gente vai, assim, com muita calma, falar da teoria do arrebatamento parcial. Além da teoria do arrebatamento parcial, existem também mais 3, são 4 ao todo. A teoria do arrebatamento pós, né, tribulacionista, mesotribulacionista e pré-tribulacionista, naquilo que a gente crê, tá? Então, a teoria do arrebatamento parcial, já começando agora, tá, irmãos? A teoria do arrebatamento parcial, ela argumenta, o argumento dela é muito falho, né? E a gente tem que ter cuidado para não se deixar levar por esses argumentos, né? Esses argumentos falhos. Porque se a gente não tiver um forte embasamento, né? Se a gente não tiver uma fundamentação forte da palavra de Deus, a gente vai deixar essa doutrina enganar a gente, porque eu tenho visto isso em alguns grupos, né, de igrejas, né, igrejas, irmãs nossas, né, que confundem as coisas. Então, qual é o argumento dele? É simples, eles dizem que nem todos os crentes serão arrebatados, né, serão levados, né, no arrebatamento da igreja, na translação da igreja, né? Esse é o argumento deles, né? Certo? Nem todos os crentes serão arrebatados. A Yara está fazendo aqui uma pergunta: quando se fala em arrebatamento da igreja, pode-se incluir uma pessoa que reconhece Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, segue os ensinamentos de Jesus, mas não congrega em nenhuma igreja? Olha, Yara, a sua pergunta ela é bem complexa, a resposta, tá? A resposta é bem complexa, tá bom? Porque assim, se a pessoa tem realmente, né, convicção de que ela é salva, ela vai procurar uma igreja, ela não vai deixar de se congregar por motivo A, B ou C. Então é da natureza da pessoa, tá?
Tá certo? Se uma pessoa que reconhece Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, segue os ensinamentos de Jesus Cristo, essa pessoa, ela com certeza, ela vai procurar se congregar, porque congregar faz parte, tá? Faz parte. Nós somos, em 1 Coríntios, capítulo 12, nós somos um corpo, a gente tem que estar junto, né? Principalmente participando da Santa Ceia do Senhor. Tem muita gente, a verdade é que tem muita gente desigrejado hoje, por causa de ofensas, por algum motivo, né? Ao longo da sua caminhada, pararam de olhar para Jesus e olharam para o homem. Aí ficaram decepcionados. Tem muitas pessoas decepcionadas. Mas o motivo de deixar a igreja, tá? Não tem nenhuma fundamentação bíblica para isso não, porque a Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz, não deixando a vossa congregação, lá em Hebreus, né? Hebreus 4. Acho que é 4:25, se eu não me engano, não é 10:25. Eu vou já olhar aqui, vou olhar aqui na minha Bíblia. Vou ver aqui essa passagem em Hebreus, né? Se vocês quiserem tomar nota aí, colocar aqui. Hebreus, vamos lá. Hebreus 10, eu acho que é Hebreus 10. 10:25. Hebreus 10:25 diz assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Tá vendo? Já naquela época, da igreja primitiva, da primeira geração, segunda geração, já existia essa história, né, de abandonar a congregação por isso, por aquilo, outro. Normalmente são problemas banais, certo? Não são problemas assim tão violentos, né? Porque você pode sair de uma igreja A para a igreja B. Para você sair da igreja A, B, C e ficar desigrejado sem nenhuma igreja, isso é complicado. Eu sempre falo assim na igreja, uma brasa fora da fogueira, a tendência dela é o quê? É o esfriamento. Tá certo? É o esfriamento. Amém? Deixa eu ver o que mais que a Yara colocou aqui. Você está entendendo, Yara? Ok? Efésios 4 também fala isso, né? Para que todos sejam edificados, né? Você está falando aqui, Efésios 4 também, né? A partir do versículo 10, o apóstolo fala. Eu estou hoje com uma coceira no meu nariz, viu, gente? Me perdoe. Mas vai dar para trabalhar aqui tranquilo, certo? Ok? Acho que foi um vento que eu peguei aí. Né? Então vamos lá. Então, entendeu, Yara? Aqui, né? Então nós estamos falando. Boa, sua pergunta foi muito boa, Yara, tá? Beleza. Participe aí, continue participando aí com a gente. Então nós estamos falando aqui do arrebatamento parcial e falamos aqui do argumento. É que eu disse que o argumento não tem argumento. O argumento é muito falho. Ele fala que todos os crentes, que nem todos os crentes serão levados na translação da igreja, ou seja, nem todos os crentes serão arrebatados, mas apenas os que estiverem vigiando e esperando por este acontecimento. Tenham muito cuidado com isso. A gente há de entender, nós todos temos que entender uma coisa. O trabalho do diabo é simples. O trabalho do diabo é muito simples. Anular o sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o trabalho do diabo. A eficácia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o que ele faz? Como nós já falamos aqui, as perseguições internas e externas, certo? E a perseguição interna, interna é claro, a igreja, dentro da igreja, dentro da congregação, através de doutrinas falsas, heréticas, que contradizem na sua totalidade a palavra de Deus. Às vezes uma meia-verdade é terrível, né? Às vezes uma meia-verdade é terrível. Então eles falam que só serão arrebatados, a teoria do arrebatamento parcial, aqueles que na época do arrebatamento estiverem vigiando e esperando por esse acontecimento. E que as pessoas elas precisam atingir um certo nível de espiritualidade
que os torne dignos de ser incluídos. Ora mais. Que coisa estranha, não é isso? Vocês não acham, não? Agora vamos tentar. Alguns versículos que eles usam para fundamentar a teoria do arrebatamento parcial, tá? Os irmãos, eles estão nos ouvindo, nos informem, tá? Se existe alguma dúvida. Se era a repetição de alguma coisa, eu repito. Tá bom? Talvez para muitos irmãos que estão nos ouvindo hoje, isso aqui é novidade. Teoria do arrebatamento parcial. Então, o texto que eles pegam para fundamentar é Lucas 21, 36. Tá? Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vamos ler? Vamos ler Lucas 21, 36. Diz assim, ó: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Queridos, eu sempre falo aqui que um texto fora do contexto é um perigo terrível. Você tem que analisar, não o texto, mas você tem que analisar o contexto. O que é que está acontecendo aqui em Lucas 21, 36? Tá? Tem que ver o 35, o 34, né? O 37, o 38. Tá? Você pegar um texto só é complicado. Né? É muito complicado. Então há muitas dificuldades doutrinárias da teoria do arrebatamento parcial. São poucas não, são muitas. Então, a ênfase que eles colocam é bem sutil. Cuidado com a sutileza do diabo. Tá certo? Sutil em que sentido, pastor? No sentido de anular o sacrifício de Cristo na cruz, a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz. Amém, queridos? Por favor, não saiam da live, as pessoas vão entrando, vão saindo, vão perdendo a explicação. Tá? Continuem. Tá certo? Então, a posição do arrebatamento parcial, ela baseia-se em certos mal entendidos com relação às doutrinas da palavra. Ok, queridos? Primeiro, a posição do arrebatamento parcial, ela está baseada numa interpretação errônea do valor da morte de Cristo para libertar o pecador da condenação e torná-lo aceitável a Deus. Vocês entendem a sutileza aí? Eles querem anular o sacrifício de Jesus Cristo que fez na cruz e colocar um peso enorme sobre a gente. Vocês estão entendendo, né? Então, está baseada numa interpretação equivocada, errada, do real significado da morte de Cristo. Né? Qual o significado da morte de Cristo? É a libertação do pecador, da condenação eterna? É trazer de volta, é reconciliar ao Pai. O pastor Belado está fazendo um comentário aqui. Os que congregam, mas não têm a oportunidade que temos de um aprendizado fiel à palavra, vai ser punido por falsos ensinamentos, falsos mestres, corretamente. Então, a doutrina do arrebatamento parcial, ela está ligada, se você, anote aí, pega uma caneta e anotar. A doutrina do arrebatamento parcial está ligada a 3 palavras do Novo Testamento, que é propiciação, reconciliação e redenção. Ok? Então, eu já falei muito na igreja sobre o que é propiciação, já falei muito na igreja o que é reconciliação e o que é redenção. Tá bom? Uma Bíblia muito boa para você ter em casa e estudar é a Bíblia do Scofield. Excelente quando ele fala de propiciação, quando ele fala de reconciliação. Cadê o Josué para me ajudar aí? Você pegar a Bíblia do Scofield do Josué, ela é riscada de alto a baixo. Todos os lados, né, Josué? Aí você pega o livro de Romanos, Scofield, capítulo 6, por exemplo.
Quem tem aí a Bíblia de Scofield, né? No capítulo 6, ele fala, o comentário, não vou falar aqui o comentário, tá? Né, Josué? Ele fala sobre o que é propiciação, ele fala o que é reconciliação e redenção. Então, três atos muito significativos da cruz do Calvário, que Cristo fez, que a teoria do arrebatamento parcial quer anular. Então, estão vendo a sutileza do diabo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Se você tem a Bíblia do Scofield, aí, você abrir na página 1038, a Bíblia do Scofield, que é Romanos, né? O livro de Romanos, que ele está falando aqui, especificamente no capítulo 3, ele dá aqui um show do que é redenção, do que é propiciação e do que é justificação e redenção. Amém, queridos? Então, a teoria do arrebatamento parcial, amém? Aqui a minha produção aqui está atenta, eu já perguntar aqui a minha produção também aqui, não é só vocês que eu pergunto não, tá? Não é não aqui? Vocês estão aqui me ajudando não, meus irmãos? 1038, correto, José. Essa página aí mesmo. Tá? Depois tu bate uma foto dessa página aí, Josué. Tu aí, a Leonor, te ajuda, vocês aí, Thaisa. Vocês podem fazer uma foto dessa página aqui, em PDF, né? Colocar em PDF, escanear, né? Melhor dizendo, e joga no grupo da igreja aí pro pessoal aprender. Amém? Então, a doutrina do arrebatamento parcial, ela quer anular isso, ela quer anular a propiciação de Cristo, a reconciliação e a redenção. Vamos dar só uma geral aqui rapidinho sobre o que é isso. Então, Cristo, nosso Senhor, quando Ele derrama o seu sangue lá na cruz, como a aspersão do sangue de Cristo lá, sobre o seu corpo. Então, isso é propiciação, né? Lá no Velho Testamento existia a palavra propiciatório, né? Quando o sumo sacerdote entrava, ele aspergia, né? Jogava sobre a arca da aliança. Estava ali a arca, né? E tinha 2 querubins. Então ele jogava por cima da arca ali o sangue, né? Isso chamava-se propiciação. E ali, né, a ira de Deus era aplacada, né? Deus perdoava o povo. Então foi isso que aconteceu na cruz, o ato propiciatório de Cristo, pagando o preço. Então ele, Cristo, é o propiciador e fez propiciação de suprir, né, desta forma as justas exigências da santidade de Deus contra o pecado. Então, de tal forma que o céu se tornou propício. Amém? Então, o fato de propiciação existir e ser o trabalho de Cristo na cruz do Calvário deve ser aceito por toda a igreja. Amém, irmãos? Então, a propiciação é o lado divino do trabalho de Cristo na cruz. Então, a morte de Cristo pelo pecado no mundo alterou toda a posição da humanidade. Não só os salvos, não. Todo mundo, né? No seu relacionamento com Deus, pois ele reconhece que Cristo fez pelo mundo. Ou seja, Deus reconhece o que Cristo fez lá na cruz em favor da humanidade. Isso é algo tremendo. Amém? Então, isso independe de o homem aceitar ou não. Aí cai por terra a teoria do arrebatamento parcial. Entendem? Cai por terra aí. Porque você aceita, mas tem gente que não aceita. E aí, isso vai anular a propiciação de Cristo? Me diga. Quantas pessoas você conhece que não aceita isso? Né? Da sua casa, da sua família, no trabalho, na escola, na faculdade, no vizinho, no condomínio, dentro do ônibus, dentro do metrô, do avião, do trem, do navio, seja lá onde for, onde você estiver, tem gente.
E onde tiver gente, vai ter gente que vai aceitar e gente que não vai aceitar. Agora, isso não anula. O fato de eu aceitar ou não, não anula o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo? Amém? Então isso é a propiciação. Então, nunca se afirma que Deus foi reconciliado. Não. Mas sua atitude em relação ao mundo foi mudada quando a relação do mundo para com ele se tornou radicalmente diferente por meio da morte de Cristo, que é o mundo aceite ou não. Isso é simples e fácil de entender. Ele já fez. É como uma caixa d'água. Pastor Belardo? Você que trabalha com isso aí, construção. É como uma caixa d'água que está cheia de água, aí desce um cano até a torneira. Mas a torneira está fechada. A torneira só vai derramar água se alguém abrir a torneira. Mas o fato de não estar saindo água na torneira não significa dizer que a caixa não esteja, cheia de água. É isso que Deus fez em Cristo, na propiciação. É simples, entenderam? Entenderam? Amém? Dá um tchauzinho aí, gente, quem está entendendo aí. Como a teoria do arrebatamento parcial é chula. Tá? Amém? Eu falei da propiciação. E a reconciliação? Bom, reconciliação significa que alguém ou algo é totalmente mudado e ajustado a algo que é um padrão. Exemplo, um relógio que pode ser ajustado a um cronômetro. Hoje o celular, o smartphone, você bota lá o seu cronômetro, ou ajusta de qualquer outra forma. Então, por meio da morte de Cristo em nosso lugar, o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo, estão totalmente mudadas no seu relacionamento com Deus. Agora, é preciso que as pessoas aceitem. Vocês estão entendendo? Então Deus reconciliou o mundo lá na morte de Cristo. Certo? O fato de Deus reconciliar o mundo em Cristo não significa dizer que todas as pessoas estão hoje reconciliadas. A mesma coisa da propiciação, é o mesmo entendimento. Tá? Então o mundo está tão alterado na sua posição com respeito aos santos julgamentos de Deus por meio da cruz de Cristo, que Deus não está mais atribuindo-lhe seu pecado. O mundo então é declarado redimível. Sabe o que significa a palavra redimível? É o que pode ser redimido. Então você passa a ser redimido quando você aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, na mesma linha de raciocínio, já que a posição do mundo diante de Deus está completamente mudada pela morte de Cristo, a própria atitude de Deus com relação ao homem não pode ser mais a mesma. Então, ele está disposto a lidar com as almas agora à luz daquilo que Cristo fez. Ou seja, Deus fez em Cristo. Verdade, pastor? Precisamos abrir as torneiras, porque para jorrar água. Se eu não abrir a torneira, a água vai ficar lá empancada. Assim as pessoas precisam aceitar e reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, Cristo, Deus é capaz de justificar qualquer pecador que aceite Jesus Cristo, o Salvador, como sua reconciliação. E a redenção? Com respeito à redenção, a redenção também é um ato de Deus. A propiciação, a redenção, a justificação, tá certo? É um ato de Deus, pelo qual Ele mesmo paga com um resgate. Por isso que Paulo diz que nós fomos comprados por um alto preço. Comprados, o original
estávamos, né, no mercado, né, do grego é agorazo, fomos comprados no mercado, Jesus foi lá e comprou a gente, e não somos mais expostos à venda. Então é muito importante esse comentário do Scofield, os irmãos passem para toda a igreja, para que os irmãos leiam e entendam essas palavras. Então, ele mesmo paga como um resgate o preço do pecado humano que insultou a santidade e o governo que Deus exige. Sabe que o pecado é um insulto à santidade de Deus. A redenção, ela oferece a solução ao problema do pecado. O mundo está atolado no pecado. Como a reconciliação oferece a solução do problema do pecador. A propiciação oferece a solução ao problema de um Deus ofendido. Por isso que a gente fala que na propiciação a ira de Deus é aplacada. Amém. Deus é bom demais, né? Aleluia. A redenção oferece a solução ao problema do pecado. A reconciliação oferece a solução do problema ao pecador. E a propiciação oferece a solução ao problema de um Deus ofendido. É isso que a gente tem que saber. A redenção proporcionada e oferecida ao pecador é uma redenção do pecado. Redenção divina é pelo sangue de Cristo. O preço do resgate, sangue de Cristo. E pelo poder de Deus na cruz. Amém, queridos? O resultado desse trabalho tríplice é o quê? Nós temos uma salvação perfeita. A teoria do arrebatamento parcial, ela quer anular isso, ela quer anular esse trabalho perfeito, essa salvação perfeita, feita na cruz do Calvário. Entendem? O resultado desse trabalho, desse tríplice trabalho, é uma salvação perfeita, por meio da qual o pecador é justificado, torna-se aceitável a Deus, é colocado em Cristo posicionalmente para ser recebido por Deus, como se fosse o próprio Filho. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? Filhos de Deus. Não conseguimos isso por nenhum mérito, não por nenhuma obra. Tá? Quando estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Amém, queridos? Então, o indivíduo que tem essa posição com Cristo jamais pode ser algo menos que completamente o quê? Aceitável a Deus. Então nós, igreja, nós fomos aceitáveis a Deus. Deus nos aceitou naquele momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele, reconhecemos como Senhor e Salvador. Eu estou com rinite, mas isso não significa dizer que a gente vai ficar prejudicado hoje à noite, não. Tá bom? Me perdoe. Eu não ia deixar de fazer essa live por causa de uma rinite, tá? Rinite alérgica, tá bom? Amém? Tudo bem até aqui? Obrigado. Obrigado, gente. Bom, vamos lá, para frente. Dá para fazer. Então, a teoria do arrebatamento parcial. O parcialista, que diz, né, que apenas os que estão aguardando e vigiando, guarda essas palavras aí, tá? Aguardando e vigiando, serão arrebatados. Eles subestima a posição perfeita do Filho de Deus em Cristo e o apresenta diante do Pai na sua própria justiça experimental. Então, na visão do arrebatamento, da teoria do arrebatamento parcial, né, nós não fomos justificados. É isso que eles falam.
Nós não fomos justificados. Nós não somos perfeitos em Cristo. O trabalho de Cristo, a obra de Cristo na cruz do Calvário não foi uma obra perfeita. Por isso que eu falei para você no início que a doutrina do arrebatamento parcial ela é chula. Ela não tem fundamentação. Ela baseia-se no aguardando e vigiando. Calma aí, gente. Não faça nenhum comentário agora não. Vamos comentar já, todo mundo junto. Então, o que eles pregam é que precisa negar o ensinamento do Novo Testamento sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, é o capítulo que fala do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 e 12, vamos ler. Se todos estivessem realmente atentos ao que nós estamos falando aqui hoje, né? Isso aqui é bom, isso aqui cura a alma, cura o espírito. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E o 13 diz: pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. Então todos os crentes, segundo o texto que nós lemos agora, todos nós estamos unidos ao corpo de Cristo. Entenda isso. Amém? Todos nós estamos unidos ao corpo de Cristo, e que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça do corpo. Você acha que existe imperfeição nisso? Claro que não. Então, a teoria do arrebatamento parcial, ela precisa negar a totalidade da ressurreição dos crentes no arrebatamento, sendo a translação, né? Confunde o ensinamento bíblico sobre os galardões. Há uma confusão, eles fazem essa confusão. Os galardões, irmãos, entendam uma coisa, presta atenção. Os galardões são dados gratuitamente por Deus, né, como recompensa pelo seu serviço, pelo aquilo que você está fazendo na obra. Quanto mais você trabalhar na obra de Deus, mais galardão você vai receber quando você for para o céu. Em nenhum lugar das Escrituras, tá, dos ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, sobre os galardões, o arrebatamento é incluído como recompensa pela vigilância, de forma alguma. Entendem? Né? Então, existe essa confusão. Então, o parcialista, ou seja, a teoria do arrebatamento parcial, confunde a distinção entre lei e graça. Certo? Se essa posição estivesse correta, né, a posição do crente diante de Deus dependeria das suas obras, pois o que ele fez e as atitudes que ele desenvolveu seriam então a base de sua aceitação, obras e não graça. Vocês estão entendendo? Então, a teoria do arrebatamento parcial, ela deve negar a distinção entre Israel e a igreja. Por quê? Ela usa, essa teoria, o plano de Deus para Israel e as aplica para a igreja, as aplica à igreja. Está vendo a confusão que eles fazem? Né? A gente vai ver já nos contextos aqui dos textos da Bíblia. E vocês vão entender. Então o que é que eles fazem? O parcialista, ele coloca parte da igreja crente no período tribulacional. Meu amigo, isso é altamente impossível. Sabe por que isso é impossível? Porque a igreja, ela já foi julgada na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós não estamos debaixo de condenação, queridos. Então, um dos propósitos do período tribulacional é julgar o mundo em preparação para o reino que vai seguir, que é o reino milenar. Ora, se eu digo que a igreja, uma parte vai ser arrebatada e outra parte não, eu estou dizendo que a igreja vai ser julgada na tribulação. Que loucura!
loucura. A igreja já foi julgada, nós já fomos julgados aonde? Na cruz. Amém? Quem está entendendo aí? Estão entendendo? Então, a igreja não precisa desse tal julgamento, como eles falam. A não ser que você queira falar que a morte de Cristo foi ineficaz, ou seja, ineficaz. E a gente viu que ela não é ineficaz. Estão vendo a sutileza do diabo através das teorias, das doutrinas errôneas, erradas, que se propaga no mundo afora? Então, a partir dessas considerações, acredita-se então que a teoria do arrebatamento parcial, ela não tem sustentação. Ela não pode ser sustentada. Não tem fundamentação para isso. Amém, irmãos? Não há fundamentação para isso. Tá? Então, quando vier falar aí com você, alguém que acredita nessa teoria, hoje você tem fundamentação para combater. Então, há algumas passagens problemáticas. Nós vamos aqui ver com os irmãos e juntos construirmos o entendimento correto. Então, há certas passagens que o parcialista, que essa teoria usa para apoiar sua posição. Você sabe, que tudo que é herético pega versículo da Bíblia, só que pega versículo solto, tá? Pega versículo solto e constrói as suas religiões. Vamos ver aqui o comentário da Yara, para a gente fundamentar. Pastor, eu sei que somos salvos pela graça, mas não entra na minha cabeça que as obras de uma pessoa, seus frutos, não contam para sermos glorificados. Pois para mim, quem aceita Jesus tem bons frutos. Querida, parece, mas são assuntos diferentes. Tá certo? São assuntos diferentes. O crente em Cristo Jesus, ele nasceu para dar fruto. Se um crente não dá fruto, tem alguma coisa errada. Está com alguma apatia. Está precisando de vitamina entre aspas. Melhor dizendo, está precisando de bezetacil. Vocês são da época da bezetacil, são? Então está precisando de injeção. Está precisando se posicionar. Tá? Amém? O crente nasceu para dar fruto. Quando a gente dá fruto, nós estamos trabalhando para o reino de Deus. E o trabalho para o reino de Deus vai ter recompensa. Deus é um bom pagador. A recompensa será no céu. O nome disso é galardão. A Bíblia diz que Deus é galardoador, tá? Que é um tema que nós vamos estudar ainda, quando nós falarmos das ressurreições. Ok? Amém? Dói, né? Sim, as boas obras, nós nascemos para fazer boas obras. Jesus disse que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. O crente nasceu para ter boas obras. Certo? O Sermão da Montanha está cheio de exemplos. Caminhar mais uma milha, oferecer a capa, Amém? E vai, por assim vai. Então nós estamos vendo agora passagens problemáticas. Por quê? Eles pegam passagens e distorcem o real significado. Passagens fora do contexto. Porque eles pegam, claro, para quê? Para apoiar a teoria deles. Por exemplo, Lucas 21:36. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu queria que vocês parassem de perguntar agora. Tá? Eu queria que vocês parassem de perguntar e de falar alguma coisa. Tá bom? Então eu vou aqui cancelar o comentário. Tá? Depois vocês comentarem. Vamos ver algumas passagens aqui que eles pegam para dar subsídio à teoria deles, e vamos aqui analisar. Vamos lá, Lucas 21:36. Abram a Bíblia aí todos, Lucas 21:36.
Amém? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu pegar uma passagem dessa fora do contexto é um perigo. É um perigo enorme. Claro que a gente tem que estar vigiando, né? Amém? Mas eu preciso entender o que significa isso aqui dentro do contexto. O que o capítulo 21 fala, né? Está falando aqui o capítulo 21 de Lucas, né? A referência principal nesse capítulo é a nação de Israel. Tá certo? Entendam isso. O capítulo 21 de Lucas, né? Ele está referindo-se à nação de Israel. Não está referindo-se à igreja. E nesse momento, no 21, está no período tribulacional. Se o capítulo 21 refere-se a Israel e está no período tribulacional, onde está a igreja? Respondam-me aí agora. Se o capítulo 21 de Lucas, né? A referência principal é a nação de Israel, que está já dentro do período da tribulação, tribulacional. Onde vai estar a igreja nesse momento? No céu. A igreja foi arrebatada nas bodas do Cordeiro, recebendo as recompensas, né? Os galardões. Amém, no céu. A igreja foi arrebatada. Arrebatada no céu, correto. Então vamos lá. Se o capítulo 21, vocês concordam conosco, que a referência principal é a nação de Israel, certo? E está no período tribulacional, e a igreja está no céu, então o capítulo 21 não se aplica a quem? A igreja. É lógico. Então, Lucas 21, 36 está falando, né? Para quem? Lucas 21, 36 está falando para o remanescente fiel de Israel. Vamos para o 34. Ao 34, mesmo capítulo. Lucas 21, verso 34. Pegue a Bíblia aí. Diz assim: e olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, as coisas das quais é preciso escapar desse vigiar e orar, que ele está falando aqui no 36, é isso do 34, queridos. São julgamentos associados àquele dia da grande tribulação. Quando a Bíblia diz assim, marquem a palavra aquele dia. Essa palavra é importantíssima. É você entender a Bíblia, para não fazer confusão. Marcaram aí aquele dia? E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que é aquele dia? É o dia do Senhor. Aquele dia é o dia do Senhor, não é arrebatamento não, irmãos. É o dia que o Senhor vai vir com poder e grande glória. Tá vendo que pegar um texto fora do contexto é perigoso? Aí eu vou inventar
Vou criar, alegorizar o texto, como a gente chama muito isso, espiritualizar o texto. E quantos pregadores, ao usar esse texto aqui, o verso 36, para trazer uma pregação, né? Uma pregação como é que se diz, Maria Luísa? Acusatória, jogando as pessoas no inferno. Quantos pregadores já jogaram as pessoas no inferno com esse versículo aqui 36? Vocês não estão vigiando. Vocês não estão orando. Hã? Vocês estão entendendo? Quantas pregações já? Quantos pregadores já botaram muita gente no inferno? Por quê? Não fizeram a exegese correta do texto. Passa a régua. Ponto final. Amém? Claro. Escute aí, tá? Claro que a igreja, eu e você, nós temos ordens de estar vigilantes. A gente tem que estar vigiando. Certo? Amém? Né? Eu não vou ser aqui, né, insano e dizer para você para de vigiar. Negativo. Não tem fundamentação para isso. Olha o que é que diz 1 Tessalonicenses 5:6. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Está vendo aqui o conselho da Bíblia? Para a igreja? Né? Amém? Glória a Deus por isso. A gente não vai recuar, a gente não vai vacilar. Eu não vou botar minha mão no fogo sabendo que o fogo vai me queimar. Hã? Amém? Daí entra discernimento, sabedoria. Tá? Entrar numa barca furada, sabendo que aquela barca vai afundar. É isso. Tem que ter sabedoria de Deus. Amém? Tem outra passagem aqui, ó. Tito 2:13. Vamos ler. Tito 2:13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A gente até estudou segunda-feira essa palavra, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento, ou seja, epifaneia, né? Amém? Aleluia. Amém? Então, a igreja, nós temos ordens de Deus para a gente estar vigilante, sem que isso implique ser digno de participar da translação. Duas coisas. Bom, queridos? Outra passagem que eles fazem confusão. Mateus 24. Mateus 24 é um texto escatológico, né? É um texto destinado a Israel, né? Mateus 24:41. 24:41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, a novela lá do arrebatamento, que está passando numa rede de televisão aqui, ele usa essa passagem como se fosse arrebatamento. Vocês já viram isso aí? Totalmente fora do contexto. O que é que significa isso aqui? Estando duas moendo no moinho. Isso aqui vai lá para Mateus 13, né? A parábola do trigo e do joio, né? Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então será levado o quê? E quem que vai ser deixado?
E aí? Qual o entendimento nós temos dessa passagem aqui? Ou seja, eles pegam o texto, a teoria do arrebatamento parcial, pegam o texto fora de contexto, aí diz que a igreja tem que estar vigiando, porque senão não vai ser arrebatada, né? É só parcial, metade vai ser arrebatada, metade não. Um vai ser arrebatado, o outro vai ficar na grande tribulação para se purificar, para ser arrebatado depois. Que loucura, não é não, gente? Então aqui diz assim, estando duas moendo no moinho, será levada uma. Será levada para onde? Maria Luísa. E deixada a outra. Deixada para onde, gente? Amor? Isso não é arrebatamento. Esse que será levado aqui vai para a condenação. E o que será deixado vai entrar no reino milenar de Cristo. Hein? Aí ele usa aí o vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então essa passagem, ela também está no discurso em que o Senhor descreve seu plano para Israel. Mateus 24 é o plano de Deus para Israel, a mesma coisa de Mateus 21. A mesma coisa de Marcos 13. Tá? Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Plano de Deus para Israel. E tem mais, já está aqui no período tribulacional. É a levada, né? Será levada a levada, ela vai ao julgamento. E a que fica, né, a deixada, fica para a bênção milenar, entrar no reino milenar. Então essa não é a perspectiva futura da igreja. Por quê? Porque nesse momento a igreja já está retornando com o Senhor, com o corpo glorificado. Né? Passaram-se os 7 anos lá nas bodas do Cordeiro, ganhando a recompensa, galardões, e está voltando com Jesus à terra, à igreja, com o corpo glorificado. Outra passagem é Hebreus 9, 28. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Vamos ler, queridos. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam, ou seja, aos que os aguardam para a salvação. Então também eles fazem confusão nessa passagem, porque a expressão aos que o aguardam ou esperam é usada aqui como sinônimo de crentes ou a igreja. Então vou repetir aqui o versículo. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo sua vez para tirar os pecados de muitos. A gente usa muito o versículo 27, né? E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo, para dizer que a teoria, aproveitando aqui um adendo, né? Para dizer que a teoria a doutrina, melhor dizendo, né? Do espiritismo, né? Está furada, né? A gente usa esse versículo aqui, né? É o 27, para combater a reencarnação, né? E eles dizem, né? Os espíritas falam que o homem morre e reencarna outra vez, né? Mas aqui é só dando um adendo aqui, tá, gente? Mas aqui o texto é bem claro, é bem explícito, que diz que os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Um adendo aí, tá bom? Se quiserem anotar. Aí Filipenses 3:11, vamos lá. Filipenses 3:11. Estamos já praticamente encerrando aqui, né? A nossa primeira 1 hora, mas a gente vai ficar um pouquinho mais, tá? Eu vou estar encerrando aqui. Aí a gente vai estar reconectando outra vez, tá bom, queridos? Então vamos encerrar aqui esse momento e a gente reconecta outra vez, certo? Só para finalizar, ok? Finalizar aqui o nosso estudo hoje da teoria do arrebatamento parcial. Por que ela está furada? Por que nós não acreditamos nela? Então vamos encerrar agora.
Amém, pessoal aqui do Face, dá só um tempinho aqui que a gente volta já, tá? Só aqui salvando aqui o vídeo. Amém? Salvando aqui o vídeo, tá, gente? A gente retorna daqui a pouco. Então, vamos lá. Vamos retornar aqui agora, certo, queridos? No Instagram. Pronto, estamos retornando aqui. Beleza. Estamos aqui retornando no Instagram para a gente dar continuidade. Como estamos aqui retornando, tá? A gente vai já terminar, finalizar aqui o nosso estudo dessa noite da teoria do arrebatamento parcial. Bem, o pessoal aqui entrar outra vez para a gente finalizar aqui. Estamos já praticamente finalizando. Mais algumas passagens, nossas considerações finais, a gente finaliza isso aqui. Então eu parei em Filipenses 3,11. Eu já até falei esse texto na igreja, Filipenses 3,11, já até expliquei esse texto. Diz assim: o apóstolo Paulo diz assim: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Meu irmão, é aquela velha história, né? Usar um texto fora do contexto é complicado. Para ver se de alguma maneira posso chegar ou posso alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que acontece? Alguns acreditam que Paulo estava duvidando, né, do seu próprio arrebatamento. Que coisa maluca, né? Pensar isso de Paulo, né? O cara que desenvolveu a doutrina muito bem, né, do arrebatamento. Então, o contexto, a história toda do capítulo 3 não apoia essa teoria de forma alguma. Paulo jamais vai duvidar da sua salvação. É isso que Paulo está falando aqui, não. Certo? Já expliquei sobre esse texto aqui na igreja, tá? Expliquei, né? Algumas vezes já expliquei esse texto. Paulo jamais ia colocar em xeque a sua salvação. É um absurdo, até insano pensar nisso do apóstolo Paulo. Certo? Não é isso aqui que se trata. Outro texto é 1 Coríntios 15, 23. Esse texto é bacana porque nós vamos estudar muito sobre esse texto ainda. Tá? Vamos estudar muito mesmo, quando nós estivermos falando sobre a ressurreição, de uma forma geral. É 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esse texto aqui é bacana, é muito bom, muito profundo. Então, os parcialistas usam esse texto justamente para conturbar, né, para prejudicar uma boa exegese do texto, né? Eles usam para ensinar a divisão em níveis para o crente na ressurreição da igreja. No entanto, o que Paulo está aqui nos advertindo, nos ensinando, irmãos, não está instruído sobre a ordem da ressurreição da igreja. Não é isso que ele está falando. Mas Paulo está falando aqui sobre as divisões ou grupos dentro do plano, né, que Deus estabeleceu, do plano de ressurreição. Que esse plano de Deus, ele não vai incluir só os santos da igreja, não, mas também os santos do Antigo Testamento, né, igreja, e os santos da tribulação, tá? É 1 Coríntios 15, 23. Nós vamos falar isso aqui, esse texto, especificamente, vamos voltar novamente, quando a gente falar sobre a ressurreição. Esse texto aqui, ele dá subsídio para a gente falar sobre a ressurreição da igreja, dos santos do Antigo Testamento e dos santos da grande tribulação, né, que eles vão ser salvos na grande tribulação. Tá bom? Outro texto que eles usam também é 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça, né? Essa coroa, né? No grego é Stefanos, né? Estava lendo hoje no grego, né?
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas, preste atenção aí agora, mas também a todos os que amarem a sua vinda, né? Ou seja, a sua epifaneia, né? Sua, né? Um arrebatamento que ele está falando, né? É um texto também que eles usam, né? Os espacialistas. Então eles usam esse texto, é usado pelos defensores do arrebatamento, né? Da teoria do arrebatamento parcial, para mostrar que o arrebatamento deve ser parcial. Que loucura, né? Usar esse texto, que não tem nada, absolutamente nada a ver, para mostrar que o arrebatamento deve ser parcial. Isso aí é o cúmulo da idiotice. Agora presta atenção, o que nós devemos notar é que não se tem em mente, nessa passagem, o sujeito da translação, mas sim a recompensa. A questão da recompensa, né? A coroa da justiça. Como o apóstolo Paulo está falando aqui. A coroa da justiça, né? Que é Stefanos, né? No grego. Certo? É isso aqui que está em voga no texto. Tá? Não o sujeito. Então, que loucura. É a velha história. Pega um texto. Fora do contexto, vai criar loucura. Tem mais uma passagem aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Eu até também já falei sobre esse texto já na igreja, tá? 1 Tessalonicenses 1, 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Não, o texto é bem claro, né? Simples, dá para entender isso aqui. Só eles que fizeram essa loucura maluca, né? A ira futura aqui está falando da grande tribulação, né? Certo? Então, ó, presta atenção. Se quiserem anotar esses textos aqui, 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, que é o texto do arrebatamento. Juntamente com 1 Coríntios 15, 51 e 52. Né? Eles são usados pelos defensores dessa teoria para ensinar que a igreja, que não estava preparada para o arrebatamento, né, encontrará o Senhor nas nuvens em seu retorno à terra no segundo advento. Mas rapaz, é muita loucura, né, gente? É até uma piada, né? Dá pra gente rir isso aí, né? Dá pra gente rir, né? Então, eu vou repetir, tá? 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, 1 Coríntios 15, 51 e 52, eles usam esse texto para ensinar que a igreja que não estava preparada para o arrebatamento. Ora, se a igreja vai ser arrebatada. Tá certo? Amém? Simples. Então, que a igreja que não estava... Que igreja é essa que não está preparada para o arrebatamento? Se alguém não vai ser arrebatado, porque não faz parte da igreja. Nunca nem se converteu, ou desviou-se. Né? Desviou-se. Não congrega. Não faz parte do corpo de Cristo. Então ele diz o quê? Que a igreja que não estava preparada para o arrebatamento encontrará o Senhor nas nuvens em segundo retorno à terra no segundo advento. Então o que eles falam com isso? Eles dizem que a igreja vai ficar, né, na grande tribulação, né? Então, nós estamos já nos finamentos aqui. E se você fizer um exame das passagens bíblicas usadas pelos parcialistas, né, para apoiar a posição deles, né, a posição que eles defendem, a gente vai entender, nós vamos entender que a interpretação ela não é coerente com a verdadeira exegese dos textos. Então, essa teoria ela não está em harmonia com a verdadeira doutrina e a verdadeira exegese dos textos sagrados. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a teoria do arrebatamento parcial, ela deve ser rejeitada. Ela tem que ser rejeitada, porque não tem fundamentação nenhuma. Amém? Então assim,
O quê? 1 Coríntios 15, 23, aqui está no Facebook. 1 Coríntios 15, 51, 52. Tá aí já no Instagram, colocaram. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem foi que aprendeu algo novo hoje aí? Quem aprendeu algo novo hoje? Algo bom, algo de Deus aí? Queria que vocês agora comentassem, mandassem mensagens. Aguarda os ó. Bom. Rosânia? Quais grupos mais influentes pregam essa heresia hoje em dia? Rapaz, pastor Abelardo, os adventistas, são o número 1. Eles pregam isso aí. E alguns grupos neopentecostais exageram no que tange a vigilância e a oração, porque eles fazem confusão, em vez de trazer uma palavra de encorajamento, vigie, ore e tal, como nós temos ordens para isso, nós vimos aqui hoje no estudo. O que é que eles fazem? Eles colocam as pessoas no inferno, sem piedade. Amém? É isso que acontece. Segunda-feira vai ser a teoria do arrebatamento. Vou confirmar com os irmãos aqui. São 4, né? São 4 teorias. Já vimos a primeira. Próxima segunda-feira vai ser a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. Tá bom? Próxima segunda-feira. Então, se você gostou, dá um like, né? Curte, comenta e compartilha lá no nosso canal no YouTube. E aqui também vai ficar no Stories, né? Deixar gravado aqui. Amém? A Ana está dizendo que o ensino, a Beth, né, está dizendo que o ensino muito esclarecedor, pastor, anotei aqui para não esquecer e não me confundir. Amém? O melhor local para anotar é na própria Bíblia. Eu faço muitas anotações na minha Bíblia. Vamos ver aqui o pessoal no Face. Cadê os meus amigos do Face aí, Maria Luísa? Amém, queridos? Então vamos encerrar aqui mais uma noite, certo? Muito proveitosa, né, queridos? Foi muito bacana, certo? Aprendemos um bocado de coisa aí, o que é propiciação, né? Amém? Eu vou salvar, eu já salvei pelo IGTV, Thaisa, salvei já. Agora, o Instagram, ele não tinha, né, não tinha essa ferramenta, agora ele está pedindo, né? Quando a gente encerra, ele já pede, né? Para salvar, né? Então, irmãos, aprendemos, né, como eu estava falando, que é propiciação, né? Aprendemos o que é redenção, reconciliação, tá? Redenção e justificação praticamente são as mesmas coisas, tá certo? Então fica aí a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite, um bom sábado, tá? Amém? Não esqueçam de orar por mim. Pai do Senhor, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, guarda-nos dessa pandemia, desse vírus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Que o Senhor nos abençoe em tudo. Em nome de Jesus. Abençoa, Deus, os irmãos que participaram aqui conosco. Que eles sejam cheios da tua presença, da tua graça, do teu conhecimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Até mais. Vou ver aqui no... Vamos aqui no Face, tem quem está aqui conosco, a Regineide, a Maísa, a Dita,
João Paulo, os irmãos aqui que estavam nos ouvindo, a Valdiza, um abraço a todos vocês, irmãos. Amém. Um abraço forte em vocês, tá? Vocês podem ver essa pregação todinha, tá no YouTube, tá certo? Ou nos stories do Instagram. Então, que Deus abençoe os irmãos, foi muito bom, Pai do Senhor. Segunda-feira, arrebatamento, né? Pós-tribulacionista.